coloque sobre seus pés nessa manhã. Nós viemos de um primeiro culto abençoado, um culto cheio de alegria e da presença do Senhor, com uma palavra também tão direta aos nossos corações, tão direta da parte de Deus. E nós sabemos que esse culto somente será a continuação do primeiro. Nós não paramos um para começar o outro, nós começamos um para continuar no outro. Então nesse momento, tome alguns segundos para se conectar com os céus, se conectar com o que o Pai está dizendo a nós nessa manhã. Nós estamos com os nossos corações inflamados pela gratidão. Há uma gratidão pelo sacrifício perfeito de Jesus, um sacrifício que vive até nos dias de hoje, um sacrifício que continua vivendo, um sacrifício que continua salvando. Nós amamos o nosso Pai, somos tão gratos pelo sacrifício. Que alegria nessa manhã. Jesus, nós te amamos. Nós te amamos com tudo que somos, Jesus, e te entregamos a mais pura e a mais perfeita adoração nessa manhã. Realmente venha entregar o seu culto nessa manhã, não esperando nada em troca. Não esperando nada em troca, mas simplesmente se entregue, se esvazie nessa manhã. Amém, igreja? Cante tudo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
you are holy. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you, Jesus. Yes, you are. Esse ambiente, és a razão da nossa adoração. Tu és a razão da nossa adoração. Tu és. Última vez, igreja, só tu és. Só tu és. Todos juntos, só tu és. Só tu és. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Put your hands together. Dê uma salva de palmas, Jesus, nessa noite. Ou nessa manhã. Nós estamos tão felizes de estar aqui nessa manhã com vocês. E nessa manhã nós vamos tomar a ceia juntos. E no primeiro culto foi um momento tão especial, e eu creio que nesse também será. Os nossos corações, eles serão lembrados pelo sacrifício perfeito de Jesus. E nós cantamos agora essa canção dizendo:
Obrigada pelo partir do teu corpo e pelo derramar do teu sangue, Jesus. Obrigada por um sacrifício tão puro e tão perfeito. Um sacrifício tão puro e perfeito. Tão puro e perfeito. You carry the cross upon your back, bleeding until the final breath. Tears of blood, a crown of thorns. You gave it all sin you bore. And there is no greater love. The cross, what you've done, it was more than enough, more than enough. The cross, what you've done, the power of your blood was more than enough. A sacrifice that changed history. The nails in your hands, the hands that saved me. The grave was sealed, but death lost its sting when the lion roared in victory. A sacrifice that changed history. The nails in your hands, the hands that saved me. The grave was sealed, but death lost its sting when the lion roared in victory. The cross, what you've done, it was more than enough, more than enough. The cross, what you've done, the power of your blood was more than enough. The cross, what you've done, it was more than enough, more than enough. The cross, what you've done, the power of your blood is more than enough. Thank you, thank you, thank you. Muito obrigada pelo partir do seu corpo e o derramar do teu sangue. Por isso, thank you for breaking the bread of your body, for spilling the wine of your blood. Thank you, oh my heart will sing forever. And thank you for breaking the bread of your body, for spilling the wine of your blood. Thank you, oh my heart will sing forever. Thank you for breaking the bread of your body, for spilling the wine of your blood. Thank you, oh my heart will sing forever.
for spilling the wine of your blood. Thank you. It will sing forever and ever, Jesus. Oh, and thank you for breaking the bread of your body, for spilling the wine of your blood. Thank you. Está consumado. Aleluia. Está consumado. Aleluia. Está consumado. The power of your blood was more than enough. Oh, thank you, Jesus. Sim, Jesus, nós te agradecemos pela sua doce presença. Yes, Jesus, que nós podemos continuar nessa presença. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz, Jesus. Nessa manhã nós lembramos, Jesus, do teu sacrifício tão bom e perfeito. Senhor, nós colocamos em teu lugar nessa manhã. Ei, nós vamos sacrificar algo para ti na nossa adoração nessa manhã. Santiaraba, enche essa atmosfera com sua adoração. Enche essa atmosfera com tudo que você tem para o Senhor nessa manhã. Ei, está sentado no grande trono. Reconhecemos tua presença aqui. Louve a Ele. Nasci. A bagagem do passado eu carreguei. Me vi e percebi que estou preso por erros que
saiba nessa manhã, hey, que o véu foi rasgado, o véu foi rasgado, o véu foi rasgado, oh, o véu foi rasgado, o véu foi rasgado, o véu foi rasgado. Se ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Temos vida em ti, Jesus. Levante suas mãos onde você estiver esta manhã e adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore porque Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Ele está entronizado neste lugar. A presença do Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Sabe, a presença do Senhor não habita em prédios feitos por mãos de homens. A presença do Senhor não habita em lugares construídos, sejam quais forem os materiais. A presença do Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. A presença do Senhor habita em pessoas. A presença do Senhor habita em nós. E todas as vezes que nós nos reunimos, e todas as vezes que nós o adoramos, e todas as vezes que nós bendizemos o nome dEle, exaltamos o nome dEle, Ele se faz presente no nosso meio. Sinta a presença do Senhor aí onde você estiver agora. Você que está em casa, você que está em qualquer lugar acompanhando este culto, sinta a presença do Senhor aí agora onde você estiver. A presença do Senhor invade a sua casa, a presença do Senhor invade esse ambiente em que você está agora. Se esse ambiente estiver tomado com uma influência de morte, com uma influência de pecado, com uma influência de qualquer coisa que venha do mal, neste momento nós neutralizamos e ordenamos que esse ambiente seja transformado agora, em nome de Jesus. A presença do Senhor entra neste lugar e faz aquilo que homens não podem fazer, aquilo que pessoas não podem fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você que é grato pela presença do Senhor esta manhã, dê um aplauso a Ele neste momento. Dê um aplauso ao Senhor. Vira para alguém e diga: que bom te ver na casa do Senhor esta manhã. Que bom te ver na casa do Senhor esta manhã. Que bom te ver na casa do Senhor. Que bom sabermos que o Senhor está em casa. Que bom sabermos que o Senhor está em casa. Que alegria para todos nós estarmos na casa de Deus. Nós vamos nesse momento, debaixo dessa atmosfera, dentro dessa atmosfera em que nós estamos agora, nós vamos participar da ceia do Senhor. Você que está em comunhão com o Senhor, mesmo não sendo membro desta igreja, você tem a liberdade de participar da ceia junto conosco.
Nós entendemos que esse momento da ceia é um momento de celebração, é um momento em que realmente nós nos alegramos pelo privilégio de nos assentarmos à mesa com Ele. Nós vamos distribuir os elementos, você tome em suas mãos e logo depois nós vamos orar e consagrar os elementos e vamos participar juntos da ceia do Senhor nesta manhã. Vamos continuar adorando a Jesus enquanto nós recebemos a ceia. Te adoramos, Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para cantamos aleluia. Vamos nos colocar em pés, queridos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Senhor, nós agradecemos a Ti neste momento, Senhor. Nós celebramos esse momento, Senhor, pois é um momento de triunfo, um momento de vitória, um momento em que a morte não pôde parar o nosso Senhor, um momento em que o mundo espiritual teve que testemunhar do triunfo e da maneira tão poderosa e maravilhosa que o Senhor se levantou daquela tumba. Senhor, obrigado. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor em nosso lugar se ofereceu como sacrifício puro, santo e agradável ao Pai. Obrigado por nos colocar nesta mesa como filhos, lavados e redimidos pelo Teu sangue. Nós somos gratos nesta manhã, Senhor. Nós consagramos este pão e este cálice, que são símbolos do Teu corpo, símbolo do Teu sangue, e que a partir desse momento, Senhor, nós, nos lembrando da Tua morte, da Tua ressurreição,
Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, participe, igreja amada, do pão, do cálice, símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus nesta manhã. Seu assento debaixo da bênção do Senhor. Nós vamos contribuir neste momento, nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, crendo em tudo que o Senhor tem falado acerca da bênção dele sobre as nossas vidas. A nossa oração é que a bênção do Senhor alcance as nossas casas, as nossas famílias. Nossa oração é que a bênção do Senhor alcance você, as suas finanças, seus negócios, a fim de que todos possamos não somente cuidar das nossas famílias, mas também contribuir com a obra do Senhor. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, crendo junto com você que o Senhor, sinceramente o Senhor, Ele sempre derrama as bênçãos dEle sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos em contribuir na Tua casa. Privilégio este, Senhor, que enche o nosso coração de alegria, porque para qualquer um de nós que estamos aqui, nós somos conscientes que o Senhor nunca nos pede algo sem primeiro o Senhor já não ter nos entregado. E se podemos contribuir nesta manhã, é porque o Senhor tem nos dado graça, sabedoria, saúde, para trabalhar, para produzir e para de alguma forma ganhar o nosso sustento. Senhor, eu peço desde agora que o Senhor possa ampliar, possa multiplicar, possa dar aos teus filhos não somente o acréscimo, o aumento, mas também a graça para administrar tudo quanto o Senhor confiar em suas mãos. Nós oramos e abençoamos a cada um em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui no templo, você pode erguer uma de suas mãos, os diáconos vão servir você aí com um envelope. Você que está em casa, ou até mesmo vocês que estão aqui, podem contribuir também pelos aplicativos. Nós temos o Venmo, nós temos o Cash App, ambos com o mesmo endereço, Waves of Revival. Ou você pode também usar o nosso link da oferta online, www.waveschurch.online. Você pode contribuir com qualquer cartão de crédito. E estando aqui no templo, você que deseja fazer isso com o envelope, mantenha sua mão erguida até alguém chegar aí até você. Contribua e eu tenho certeza que a bênção do Senhor será permanente sobre a sua vida. Not for a minute was I forsaken.
Vamos à palavra do Senhor esta manhã. Quero convidar você a se colocar sobre seus pés, por gentileza. Como o Senhor tem falado conosco esses dias, essas últimas semanas, nós estamos obrigado. Nós estamos sendo alimentados pelo Senhor com aquilo que Ele deseja falar com cada um de nós. A nossa maior importância que damos a um momento como esse não é apenas de trazer uma palavra de Deus, mas trazer uma palavra que o Senhor deseja falar conosco. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nós sabemos que todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada, o Senhor tem algo a falar conosco. Mas também entendemos que no meio de tudo que o Senhor fala conosco, existem algumas coisas que elas são específicas para momentos específicos da nossa vida. Quando nós nos abrimos e entendemos isso, então nós conseguimos saber que algumas coisas que Deus fala com propósitos específicos dentro, preste atenção, de um tempo onde várias coisas estão acontecendo. Várias coisas estão acontecendo no momento em que nós estamos vivendo. E quando Deus está falando conosco de uma maneira específica, Deus está nos preparando. Deus está nos orientando para que nós venhamos a estar realmente alinhados com o propósito do coração dele. Então ouça. Não somente falar algo, não somente ler a Bíblia e transmitir uma mensagem, mas entender aquilo que estamos ouvindo dos céus e que o Senhor está falando com cada um de nós. Nós estamos nesses dias, para vocês que não sabem e que estão com os filhos aqui, obviamente isso não nos atrapalha, né? Nós que somos pais, mas nós estamos aí, acreditamos que até o final desse mês de março, provavelmente no início do mês de abril, nós estaremos encerrando período de reformas que estamos fazendo aqui na igreja. E nosso objetivo com essas reformas, nós estamos construindo mais 4 salas, estamos construindo banheiros, estamos construindo a tão sonhada e desejada cozinha, né? Uma cozinha comercial que nós estamos construindo aqui na igreja. Tudo isso deverá ficar pronto até o começo do mês de abril. Eu tenho colocado assim, eu faço aniversário na primeira semana de abril, eu tenho colocado assim, Senhor, me dá esse presente de aniversário, a gente poder ter, sim, toda essa estrutura pronta. E é uma estrutura que está sendo dedicada principalmente para a nova geração, crianças, adolescentes, pré-adolescentes. E o nosso objetivo é que nenhum pai vai conseguir ficar em casa, porque os seus filhos serão tão bem atendidos naquilo que a gente está construindo ali, que eles vão derrubar vocês da cama para vir para a igreja. Você não ouse a querer ficar em casa, porque o seu filho vai te dar trabalho, né? Porque eles vão querer estar na casa de Deus. E nós entendemos muito bem que o desejo do Senhor é abençoar as famílias. E para tanto, nós temos trabalhado, orem por aqueles que estão empenhados nesta obra. Você que deseja se disponibilizar, se voluntariar, fazer qualquer coisa. Pastor, não sei fazer nada de construção. Se você souber pegar numa vassoura, você pode nos ajudar. Todos os dias da semana, a gente está empenhado nesse trabalho, de manhã, à tarde, à noite. E o Senhor tem feito grandes coisas nesses dias. Enquanto tudo isso acontece aqui na igreja, nós estamos acompanhando o que está acontecendo lá de fora. Até o final do mês de março, já houve uma abertura nesse início de mês. Até o final do mês de março, a previsão é que todas as pessoas que fazem parte de um grupo de risco do Covid estarão já vacinadas, todas elas. Muitos de vocês aqui na igreja já foram vacinados. Algumas pessoas que já estão trabalhando na área de saúde, outros com um pouco mais de idade, né? Hoje, o pastor Geraldo, perguntei para ele sobre a vacina, ele falou que amanhã, 8 da manhã, vai tomar a vacina junto com a pastora Irene e outros mais, não é verdade? E a perspectiva que nós temos é que no mês de abril as coisas vão abrir ainda muito mais, e pouco a pouco, porque no mês de abril as vacinas já estarão disponíveis ao público geral. Então, pouco a pouco, nós vamos entendendo que as coisas vão clareando, e eu não vejo a hora da gente poder estar assim tão pertinho um do outro, quase espremido, colocar cadeiras até aqui na frente,
para que a gente possa realmente todo mundo estar num ambiente onde a gente sente o calor das pessoas que estão do nosso lado, não é verdade? E tudo isso, por mais que seja um desejo do nosso coração, mas nós entendemos o processo, temos a paciência devida para fazer quantos cultos forem necessários para acomodar todos vocês bem e principalmente com segurança. Glórias ao Senhor por isso, porque enquanto a gente está trabalhando em reformas aqui, as coisas estão acontecendo para o melhor em relação à pandemia do lado de fora, e todas as coisas vão acontecer no mesmo tempo. Então, no momento que a gente terminar aqui, as vacinas serão distribuídas e a gente vai poder viver. Eu acredito de todo o meu coração, já estou aqui nessa igreja há quase 11 anos, eu acredito de todo o meu coração que nós iremos viver ainda nesse ano de 2021 os melhores dias. Alguém crê comigo? Os melhores dias de toda a nossa história neste lugar. Essa igreja está aqui há mais de 33 anos. E eu acredito que nós iremos viver os melhores dias de toda a nossa história neste lugar. Creia, e olha, que bom que você foi enviado por Deus para este tempo, para esta estação, porque nós iremos juntos viver tudo que os céus estão liberando sobre nós. Lucas capítulo 24, existe uma passagem que eu quero tomar aqui como princípio daquilo que estaremos ministrando. Lucas capítulo 24, eu vou citar e ler alguns outros textos, nos quais você não precisa tanto acompanhar, não sei que você deseje. Eu vou citar as referências e você pode acompanhar no momento das leituras. Ao longo da mensagem eu vou estar trabalhando com alguns outros textos, mas eu quero tomar esse aqui como um princípio, como uma base para ministrar aquilo que eu acredito que o Senhor está falando conosco. Lucas 24, verso 28 ao verso 31 diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor irá fazer. Obrigado, Senhor, porque o teu cuidado está sobre este lugar, está sobre as nossas vidas. Agora dá-nos o entendimento daquilo que o Senhor deseja comunicar com cada um de nós. Toda inquietação, toda perturbação, toda ansiedade, tudo aquilo que nos atrapalha, que nos bloqueia, que nos impede de receber a tua palavra, seja banido deste lugar. E sobre este lugar repousa a tua doce presença, para nos fazer entender e receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Tome assento, fique à vontade na presença do Senhor. Sabe, queridos, eu acredito muito naquilo que aconteceu com esses discípulos, porque a Bíblia fala sobre a ressurreição do Senhor, e depois que o Senhor ressuscitou, a Bíblia fala sobre esse momento em que Jesus está com os discípulos estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para uma vila chamada Emaús, e naquele caminho o Senhor aparece, se achega ao lado deles e começa a conversar com eles. E é interessante porque eles não perceberam que quem estava conversando com eles era o próprio Jesus. E aquela conversa foi desenrolando, e eles foram tomando conhecimento dos acontecimentos em Jerusalém, e passando esses acontecimentos ao Senhor, ao ponto deles virarem para Jesus e falar assim: será que o Senhor é o único que não está sabendo do que está ocorrendo nesses dias? E Jesus, não falando de si mesmo, apenas ouvindo aquilo que os discípulos estavam dizendo, a Bíblia diz que Jesus, ele estava indo adiante quando eles chegaram perto da vila da onde eles estariam chegando. E aí, no momento em que eles estão chegando em casa, a Bíblia diz que Jesus está indo adiante, ou seja, está dando um sinal que não vai parar ali. Eles viram para Jesus sem saber que era o Senhor, e falam assim: Senhor, fica com a gente, porque olha, o dia já declinou, já é tarde, o sol já se pôs, e seria bom que o Senhor ficasse com a gente, porque o Senhor não vai caminhar aí à noite sem a luz do sol te guiar. E Jesus aceita o convite, entra na vila com eles, e na vila entra na casa deles,
E quando Jesus se assenta à mesa com eles, Jesus toma o pão que seria servido, e quando ele toma o pão, ele dá graças e ele parte o pão. No momento que Jesus partiu o pão, preste atenção, no momento que ele partiu o pão, a Bíblia diz, os olhos dos discípulos se abriram. No momento que ele partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram. É importante você perceber esse fato de que o partir do pão traz a abertura da visão daqueles discípulos. Quando a gente participa do pão dentro desse contexto de Santa Ceia, nós entendemos que o pão é o símbolo do corpo do Senhor. E ao entender que o pão é o símbolo do corpo, nós também entendemos que no momento que o corpo de Jesus foi dilacerado, o corpo de Jesus foi machucado, o corpo de Jesus foi rasgado naquela cruz, a Bíblia diz que o corpo era o símbolo do véu. E pelo corpo ser o véu, agora o véu que nos separava da presença de Deus, esse véu é rasgado de alto a baixo, e agora nós temos acesso à presença do Senhor. Preste atenção, porque o véu foi tirado na medida em que o corpo foi rasgado. Na medida que o pão foi partido, o véu foi rasgado, então a visão daqueles discípulos se abriu. No momento em que o véu é rasgado, nós temos acesso à presença do Senhor. E quando nós temos acesso à presença do Senhor, o Espírito do Senhor começa a habitar dentro de nós. O Espírito do Senhor começa a fazer morada dentro de nós. Quando você tem a experiência de receber a Jesus no seu coração, receber a Jesus na sua vida, a Bíblia fala sobre um episódio marcante na vida de qualquer pessoa, chamado de novo nascimento. Pastor, o que é isso? Preste atenção. O novo nascimento é porque quando nós ainda estamos presos nos nossos pecados, sem a convicção e o esclarecimento do sacrifício de Jesus, os nossos pecados nos separam de Deus. É como se um véu sendo colocado entre nós e o Senhor. Agora, no momento que nós recebemos o Senhor, nós nascemos de novo. Nicodemos, ao dialogar com Jesus acerca do novo nascimento, ele pergunta: mas como assim? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e vou nascer novamente? Não, Jesus diz: não é assim. O que vai nascer de novo é o seu homem espiritual, que está morto, que está separado de Deus, mas agora, pelo fato do véu ter sido rasgado, você se reconecta ao Senhor. E o seu homem espiritual, ele ressurge, ele nasce novamente. E agora você então passa por um novo nascimento, porque você agora no Espírito voltou a ser uma nova criatura. E é interessante quando você entende esse processo, porque o fato de nós nascermos de novo não significa que a nossa vida por completo já foi transformada. O fato de nós nascermos de novo não significa que nós nos tornamos pessoas completamente diferentes. O novo nascimento nos traz o entendimento de que nós chegamos a uma porta e que agora nós temos um caminho, uma jornada a seguir. E na medida que nós vamos caminhando, o Senhor vai caminhando conosco, o Senhor vai se revelando a nós e o Senhor vai nos transformando. O nosso conhecimento acerca de Jesus, que está revelado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o conhecimento da palavra vai nos libertando. A palavra de Deus é a verdade, e Ele diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Nos liberta dos nossos maus hábitos, nos liberta da nossa mentalidade, nos liberta das nossas ideias, nos liberta de tantas coisas que nos aprisionam. E o importante dentro do contexto em que nós estamos trabalhando aqui nesta manhã é que quando nós recebemos o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele começa a testificar acerca daquilo que nós fazemos. O Espírito Santo começa a testificar dos nossos hábitos maus, dos nossos erros, dos nossos pecados, de tudo aquilo que envolve as nossas atitudes. Preste atenção, porque o Senhor fala muito sobre coração na Bíblia.
E quando você lê em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20, o Senhor diz assim: dentre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Em outro texto, o Senhor diz assim: olha, dá-me, filho meu, o teu coração. E quando o Senhor pede o nosso coração, Deus não está pedindo esse órgão que bomba sangue para todo o nosso organismo. O nosso coração é um símbolo da nossa mente. O que Deus está pedindo não é propriamente esse músculo que bomba sangue. Deus está pedindo a nossa mente. Veja bem que Deus talvez não precisaria pedir o nosso coração, até porque se Ele foi convidado a entrar, então Ele talvez seja o dono do nosso coração. Mas essa não é a maneira que Deus trabalha. Deus, Ele aceita o convite a entrar na nossa casa, mas Ele só entra nos lugares que nós o permitimos entrar. Trazendo essa ilustração e essa figura de uma casa, como por exemplo, você recebe alguém em sua casa, e todos nós, principalmente durante esse período de pandemia, já usamos algum serviço de entrega, de delivery, seja de comida, seja de qualquer outra coisa, aquele dedo seu abençoado para clicar no Amazon, que pelo amor de Deus, parece o devorador aquele dedo. Tudo a gente, lembrei de uma coisa, Amazon, quando você vai ver, meu Deus do céu, gastei dinheiro demais esse mês, mas tudo bem. O pessoal chega e você às vezes nem percebe, alguém chegou na frente da sua casa, você recebeu uma encomenda, um pacote, você não convida aquela pessoa a entrar porque você não a conhece. Mas algumas dessas pessoas que chegam à nossa porta, como amigos, como familiares, como parentes, nós os recebemos dentro de casa. E dependendo do nível, do grau de intimidade que nós temos com essas pessoas, determina o acesso que essas pessoas vão ter dentro da nossa casa. Então alguém chega na sua casa e é um conhecido de pouco tempo, talvez você o leve para a sala, você o receba na sala da sua casa. Se a pessoa te conhece um pouco mais de tempo, talvez você o leve para a sua cozinha, para a mesa da cozinha. Se é uma pessoa que tem um pouco mais de liberdade, ela tem aquela liberdade de chegar, de abrir a sua geladeira. Você que está aqui, você sabe muito bem que os nossos pais nos ensinaram que você não pode abrir a geladeira na casa de ninguém, não é verdade? Então assim, os nossos filhos às vezes não têm esse entendimento, chega na casa dos outros, sai abrindo a geladeira, mas enfim, a gente foi acostumado, foi ensinado de que nós precisamos realmente ter esse respeito. Mas quando você tem uma intimidade maior, você se sente na liberdade de abrir a geladeira da casa de alguém, pegar um pouco de água, pegar alguma coisa para comer. Só que às vezes esse é o limite que nós determinamos para as pessoas, a não ser para os nossos cônjuges. E aí quando a gente trata de um esposo, quando trata-se de uma esposa, então já não existem esses bloqueios, já não existem essas restrições, e as pessoas têm livre acesso no nosso quarto, no nosso lugar de intimidade. E às vezes a pessoa tem livre acesso no nosso closet, onde nós guardamos as nossas roupas. E esse acesso nós damos somente àqueles que nós temos intimidade. Não é uma questão de amor, não é uma questão de proibição, mas é uma questão de relacionamento. Jesus trabalha conosco mais ou menos dessa forma, dessa maneira. Ou seja, se você não dar a Ele o acesso, Ele não entra nos lugares que você não o permite. Existem pessoas que têm um relacionamento com Jesus, e tudo que Jesus pode fazer na sua casa é entrar e sentar na sala da sua casa. Até porque na sala é um lugar que a gente procura manter sempre organizado. Outras pessoas que têm um relacionamento um pouco mais íntimo com Jesus, que eles permitem que Jesus se assente na mesa da cozinha, abre a geladeira e dê uma olhada naquilo que você está se alimentando. Você sabe muito bem que os nossos alimentos emocionais e os nossos alimentos físicos, todos eles devem ou não agradar ao Senhor, devem ou não fazer bem ao nosso corpo ou às nossas emoções. E às vezes nós não queremos que Jesus abra a porta da nossa geladeira, porque Ele vai condenar o que nós estamos comendo. Ele vai condenar aquilo que nós estamos nos alimentando, porque aquilo que nós estamos nos alimentando, nisso nós estamos nos tornando. E muitas pessoas estão doentes porque estão se alimentando mal, e não estão doentes somente no corpo, estão doentes na alma porque estão se alimentando mal. E nós não damos acesso para Jesus mudar o nosso cardápio, para Jesus mudar os nossos relacionamentos, porque nós não queremos, nós gostamos demais daquilo. Então a gente fala assim: Jesus, não entra aqui, porque se o Senhor entrar, eu já sei que o Senhor vai querer mudar alguma coisa, eu não quero mudar. Não entra aqui
que não, Jesus, porque se o Senhor souber do que eu estou comendo, o Senhor vai falar comigo para não comer mais. É mais ou menos aqueles homens que passam, ou até mesmo mulheres, homem tem uma tendência maior a isso, e ficam anos sem ir ao médico. E a política que eles defendem, ou a mentalidade que eles têm é o seguinte: se eu for no médico eu vou saber que eu não estou bem, ele vai mandar eu parar de comer isso, vai mandar eu parar de fazer aquilo, então melhor não ir por causa da minha consciência, achando que isso vai te ajudar a chegar em algum lugar. Jesus, ele só acessa os lugares aonde nós o permitimos. Com isso em mente, eu quero começar a ministrar agora nesta manhã. Jesus só acessa os lugares que nós o permitimos. O Espírito Santo, ele entra, mas ele só acessa os lugares que nós o permitimos. Os discípulos estavam caminhando e de repente os discípulos viram que o pão foi partido e eles abriram os olhos. Abriram os olhos e a primeira coisa que eles entenderam foi que quem estava do lado deles era o Senhor. A segunda coisa que eles entenderam foi que o coração deles ardia no momento que eles ouviam as palavras do Senhor. Quer dizer, eles conheceram a Deus e eles conheceram a si próprio. No momento em que nós, preste atenção, recebemos o Espírito Santo, porque os nossos olhos se abriram, pois o véu se rasgou, ele nos dá o conhecimento de quem Deus é, e ele nos dá o conhecimento de quem nós somos. Você sabe muito bem quem você é. Você sabe muito bem aquilo que você carrega. Você sabe muito bem quais são as suas atitudes que Deus aprova e as que Ele reprova. E o que o Senhor está fazendo comigo, com você, e eu vou falar pela primeira vez isso agora, e talvez ao longo da mensagem eu repita outras vezes, propositalmente, para que fique gravado na sua mente. Deus está abrindo uma janela de misericórdia sobre as nossas vidas. Deus está abrindo uma janela de misericórdia. Pastor, o que isso significa? Isso significa que Deus está nos orientando, nos dando um período de tempo para que nós possamos reagir a esta orientação, responder aquilo que Ele está falando. Por que isso? Porque Deus já tem em mente, Deus já tem em vista algumas coisas que Ele quer fazer no futuro. E esse futuro pode ser um futuro como daqui a algumas horas, como pode ser um futuro como daqui a alguns dias, meses ou anos. Então Deus já sabe o que Ele quer fazer e o quanto você faz parte daquilo que Deus quer fazer. Mas pelo fato de você não estar em condições apropriadas a receber isso, então Deus fala assim: bom, eu vou te dar um tempo para você se arrepender, eu vou te dar um tempo para você se alinhar, eu vou te dar um tempo de misericórdia para que você possa se posicionar em uma condição onde eu posso fazer na sua vida aquilo que eu quero. Porque essa é a nossa oração, não é mesmo? Senhor, faça aquilo que tu queres. Alguém já orou assim? Senhor, faça aquilo que tu queres. Deus fala assim: eu quero fazer realmente aquilo que eu quero, mas você não está preparado. Então, se você não está preparado, eu não vou fazer, porque se eu fizer, você não estando preparado, você não desfruta, você não participa. Então eu abro um tempo de misericórdia, oriento você como você deve agir, para que no momento que você se posicionar, eu possa derramar isso sobre a sua vida, e você venha desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. A janela de misericórdia se abre, entenda isso, porque nós não podemos ficar sem dar uma resposta a esse tempo. Nós não podemos ficar sem reagir a isso, porque muitas das vezes, queridos, eu quero dizer para vocês com experiência de causa, o fato de nós não reagirmos, isso já transmite uma mensagem ao mundo espiritual. O fato de nós não fazermos nada, ficarmos parados, não nos posicionar, já significa alguma coisa, já é uma resposta. Deus está pedindo o nosso coração, mas Deus não está pedindo somente áreas convenientes do nosso coração, Deus está pedindo todas as áreas do nosso coração. Falei com você sobre mais ou menos como funciona dentro da visão de uma casa. Agora eu vou falar com você dando uma outra perspectiva de como funciona a sua mente em relação ao acesso que Deus tem. Todos nós temos computadores e telefones inteligentes, smartphones ou tablets ou qualquer coisa
que nos conecta com esse mundo de tecnologia, a gente sabe que tudo é organizado em pastas. Você tem uma reserva de memória em qualquer um desses computadores ou telefones ou tablets, e essa reserva de memória, ela armazena aquilo que você instala, os aplicativos, os programas, os arquivos, tudo isso é de uma forma muito bem organizada, colocada aí dentro. É como se fosse um grande arquivo, e quando se abre esse arquivo, cada uma das pastas possui informações específicas. A nossa mente trabalha mais ou menos assim. Nós temos uma memória grande, e tudo aquilo que acontece na nossa vida, todas as áreas daquilo que acontece na nossa vida, isso são arquivados e são programados e são organizados em pastas. E cada uma dessas pastas, quando o Senhor puxa essas pastas, quando Deus abre esses arquivos, nós temos a opção de abrir essas pastas ou de fechar essas pastas. Áreas da nossa vida que nós temos a opção de abri-las ou de fechá-las, que nós temos a opção de mostrá-las ou de escondê-las. E o que acontece conosco, queridos, é que nós sempre escondemos aquilo que nós não queremos mostrar. Você já foi em um restaurante à noite? Eu trabalhei em restaurante bastante tempo, e você percebe que a maioria dos restaurantes à noite tem a luz apagada, ou pelo menos a luz é diminuída. Você pergunta, poxa vida, por que a luz não é acesa na sua potência máxima, visto que eu estou aqui, eu estou me alimentando, eu estou comendo, e você talvez não sabia disso, mas a maioria dos lugares em que fazem isso é para esconder a sujeira daquilo que está ao redor. Porque não dá tempo de você limpar o chão de um cliente para o outro. Se limpa provavelmente somente a mesa e não se limpa mais nada. E aí você chega no restaurante e acha que está tudo tranquilo, até que se acendem as luzes. E para quem já trabalhou em restaurante até fechar, sabe do que eu estou falando, que quando o restaurante fecha as portas, a primeira coisa que a gente faz é acender as luzes. E quando as luzes se acendem, você vê a sujeira que está naquele lugar. O problema é que todos os lugares que o Senhor não tem acesso para entrar, nesses lugares a luz não chega. Um dos nomes do Senhor na Bíblia é Pai das Luzes, ou seja, onde Deus chega, ali Ele leva a luz. Onde Deus chega, onde Deus está, ali a luz está. Quando Deus não consegue ter acesso a áreas da nossa vida, significa que, por Ele não estar ali, a luz não chegou ali. E todos os lugares onde a luz não chega, o que predomina são as trevas. E todos os lugares onde a luz não chega e que as trevas predominam, ali está um ambiente onde o inimigo tem legalidade para agir, onde o diabo tem legalidade para atuar, onde o diabo tem permissão para atuar. Pastor, mas eu não falei com ele para atuar. Bom, você não precisa falar com ele para atuar, porque aonde existem trevas, ali ele entende que é o lugar aonde ele tem autoridade para atuar. Pastor, o que isso significa? Significa que Deus não habita em mim? Não, o Espírito Santo habita em você, mas ele não conseguiu chegar em todos os lugares ainda na sua casa, porque você não abriu acesso para ele. O Espírito Santo habita em você, mas existem áreas da sua vida que você não deu acesso para ele. Por não ter dado acesso a ele, então as trevas estão imperando naquele lugar. E se as trevas estão imperando naquele lugar, o mal tem autonomia, tem autorização, tem legalidade para entrar e para se estabelecer. Na prática, como que isso funciona conosco? Funciona assim, olha, você chega na igreja, você se alegra tanto porque você consegue abrir o seu coração para o Senhor, mas de repente, por não abrir totalmente todos os lugares, o inimigo, por ter legalidade em áreas, ele aperta botões, ele toma ações, ele lança influências, lança setas malignas, e você acaba se tornando uma pessoa vulnerável espiritualmente. Um dia você quer vir na igreja, outro dia você não quer. Um dia você quer estar na presença de Deus orando, lendo a Bíblia, outro dia você não quer. Por que essa instabilidade? Essa instabilidade, na maioria das vezes, não é por causa de uma fragilidade que você esteja passando, ou por um momento que você esteja passando, mas essa instabilidade é porque você não sabe, mas você tem deixado várias brechas para que o inimigo venha agir na sua vida.
E se Deus coloca a mão dele para abençoar, o inimigo coloca a mão dele para destruir. Se Jesus veio para dar vida e vida em abundância, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E essa é a missão dele. E ele só consegue atuar em lugares onde as trevas estão. Ele não consegue atuar onde a luz chega. E é por isso que nós precisamos entender que, pela segunda vez eu vou dizer isso, quando Deus abre uma janela de misericórdia, Deus abre essa janela para que nós possamos dar a Ele acesso a trabalhar em áreas que, ainda que estejam fora do lugar, sujas, ainda que estejam totalmente reprovadas, mas não significa que Ele vai vir te condenar, porque a misericórdia dEle se renovou sobre a sua vida, e Ele está pronto para estender a mão dEle e abençoar você, e te ajudar a corrigir isso, e a esperar de você uma atitude que você diz: pastor, mas eu não consigo. Consegue sim, porque a misericórdia, porque a graça do Senhor está disponível para você. Está disponível para você. Nós vamos a um nível mais profundo em cima desse assunto neste momento. Dobre a sua atenção, porque o que acontece com muitos de nós, e isso é notório, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós temos algum nível de intimidade com Deus, assim como nós temos um nível de intimidade com os nossos cônjuges, a nossa intimidade às vezes passa a ser o nosso maior inimigo, quando nós a usamos para esconder alguns erros e pecados que nós queremos conviver com eles. Sabe, é mais ou menos assim: a minha intimidade com Deus me leva a, dentro da minha oração, a me colocar numa posição diante dele, onde eu sei que eu não estou fazendo o que é correto, mas ao mesmo tempo eu não quero mudar de vida. E aí nós permanecemos nesse lugar, achando que tudo está bem, porque Deus sabe, porque Deus conhece. Sim, Deus sabe e Deus conhece, mas até que eu e você venhamos a nos posicionar e tomar decisões, ainda que difíceis, nós não conseguiremos e não conseguimos nos livrar daquilo que pode se tornar um juízo sobre nós. Pastor, onde que o senhor entende que isso acontece? Você entende que isso acontece na vida de Davi. Falar de Davi, poxa, falar de um homem segundo o coração de Deus, um homem que é exemplo de alguém que conhecia tanto o coração de Deus, que escreve salmos que viram canções e que nos conduzem à presença de Deus de uma maneira tão extraordinária. Davi, de repente, ele dá uma escapada à janela da sua casa, num momento que ele devia estar na guerra. Davi, sei lá porquê, talvez pelo cansaço, falou: não, eu vou ficar em casa hoje. E no momento que Davi decide ficar em casa, deveria estar na guerra, a Bíblia diz que Davi vai à janela. Quando ele vai à janela, ele vê uma mulher tomando banho. Poxa, a mulher também se mostrou para ele, né, pastor? Não, a mulher não se mostrou para ele, porque ele não era suposto estar naquele lugar, naquele momento. Davi olha para Betseba, que está tomando banho. Davi vê que aquela mulher é bonita. Só que Davi tem centenas de mulheres e concubinas, mas ele olha para aquela especificamente, para aquela, e deseja ela no coração. Só que o que Davi faz? Davi conhece leis e princípios, e Davi, por conhecer leis e princípios, sem talvez perceber, permite que o coração dele consiga manipular essas leis. Esse é o nosso maior problema, porque o fato de conhecermos leis e princípios, às vezes nós nos deixamos e manipulamos essa situação, achando que Deus está olhando e está simplesmente aprovando tudo que estamos fazendo. Sabe o que Davi faz? Davi sabia que aquela mulher só poderia se casar com outro homem se ela ficasse viúva. Então Davi chama o general do seu exército e fala assim: olha, você vai chamar Urias. Quem é Urias? Urias, o homem não sabia, mas Davi sabia que aquela mulher era a esposa de Urias. Você vai chamar Urias e você vai colocar na frente da batalha contra os amonitas. Os amonitas eram uns homens
treinados em guerra, que estavam desafiando o exército de Israel. E aí Davi chega e diz: você vai colocar ele na frente da batalha contra os amonitas. Por que Davi fez aquilo? Porque Davi premeditou a morte daquele homem, sabendo que se aquele homem morresse, ele poderia tomar a sua esposa como sua mulher. Davi premeditou a morte de Urias. Davi simplesmente chega e fala assim: olha, chama Urias para estar na frente da batalha. Eu não sei se o general de guerra entendeu o que Davi pediu, mas obedeceu, e o que aconteceu foi exatamente o que o rei planejou. Aquele homem foi morto na frente da batalha. Quando o homem é morto, o que Davi faz? Davi toma a sua mulher, Davi toma Betseba como sua esposa, e agora Davi vai com certeza desfrutar daquela mulher, mas ninguém sabia que ele havia premeditado a morte do seu marido para cair em pecado com aquela mulher. Ninguém sabia que o rei estava manipulando uma situação, porque pessoas que manipulam situações e circunstâncias não são percebidas por todos. Mas creia, Deus conhece não somente o que nós fazemos, mas a intenção que está por detrás daquilo que nós fazemos. Pelo menos 9 meses se passaram. Quanto tempo? Pelo menos 9 meses. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Betseba tinha acabado de dar à luz a um filho. Pelo menos 9 meses se passou, e Davi no seu trono, e Davi na casa do Senhor, e Davi julgando o povo, e Davi sendo o herói, Davi sendo o maior rei da nação de Israel, Davi sendo o homem que uniu os 2 reinos, Davi sendo tudo aquilo que a gente sempre aplaudiu ele para ser. 9 meses, pelo menos 9 meses se passaram. De repente o rei está no seu trono e alguém chega e fala assim: Davi, tem um homem aí querendo te ver. Quem é que está aí? É o profeta Natã. Manda o profeta Natã entrar. E quando o profeta Natã chega diante da presença do rei, essa narrativa está em 2 Samuel, no capítulo 12, e o versículo 1 diz assim: e o Senhor Deus enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: meu rei, eu vou contar uma história para o senhor. E ele começa a dizer assim: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena ovelha, uma cordeirinha, que comprara e criara, e quem crescera em sua casa junto de seus filhos, e comia do seu bocado, e no seu copo bebia, e dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha, meu rei. Sabe, meu rei, o que aconteceu? Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha daquele homem pobre, e o preparou para o homem que havia chegado. Preste atenção, que eu vou traduzir um pouco dessa história que o profeta estava falando com o rei. O profeta disse mais ou menos assim, na nossa linguagem de hoje: sabe, rei, esses 2 homens, um rico e um pobre, de repente um viajante precisava de comer alguma coisa. Sabe o que o homem rico fez, rei? Em vez dele pegar das centenas de ovelhas que ele tinha e dar a esse viajante o que comer, sabe o que ele fez? Ele pegou aquela única ovelha que aquele homem pobre tinha, a única que ele tinha. Esse homem rico pegou aquela ovelha, matou ela e deu ao viajante. No momento que Natã está contando, o profeta está contando essa história, essa narrativa para o rei, olha o que acontece no versículo 5: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor Deus, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. No momento que Natã está contando aquilo, a Bíblia diz que o rei se enfureceu, falou: Natã,
esse homem que pegou a única ovelha de um homem pobre e deu ela ao viajante, esse homem tem que ser morto. E mais, não somente morto, mas tem que ser restituído 4 vezes mais. Natã olha para o rei enfurecido, o rei irado, o rei pronto a pegar aquele homem e matar ele. Natã olha para ele e diz assim: meu rei, este homem é o Senhor. Este homem é o Senhor. A Bíblia diz no versículo 7: então Natã disse a Davi: tu és o homem. E assim diz o Senhor Deus, meu rei: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Traduzindo, sabe o que o profeta está dizendo para Davi? Quando o Senhor estava à beira da morte, eu te livrei. Quando o Senhor estava perdendo a vida, o Senhor está dizendo: eu te resgatei. Quando ninguém te queria, quando ninguém te dava crédito, quando ninguém olhava para você, quando você não tinha o que comer, eu te ajudei. E agora você faz isso comigo. E é isso que eu recebo em troca. A Bíblia diz que o rei caiu em si naquele momento. E no versículo de número 13 ele diz assim: então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa desse pecado. Sabe o que eu acho lindo, querido? É que Deus não nos condena como o homem nos condena. Os homens não nos perdoam, mas o Senhor nos perdoa. Davi disse assim: esse homem tem que morrer. Natã vira para Davi e fala assim: Deus não vai te matar. Ainda que no seu entendimento alguém que cometeu isso teria que morrer, mas Deus não vai te matar, porque Deus teve misericórdia de você. A consequência virá, mas o teu pecado será perdoado. Você não vai morrer por causa dele. A consequência virá. E sabe qual foi a consequência amarga na vida de Davi? É que Betseba tinha acabado de dar à luz a um filho. E Deus falou assim: esse menino não vai viver. No momento que Davi recebe aquela palavra de Natã, do profeta, Davi começa a jejuar 7 dias. E começa a chorar, e começa a clamar, e começa a pedir: Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. A Bíblia diz que ele não comeu, que ele não bebeu, que ele estava triste, que ele estava abatido, pedindo. 7 dias se passaram, sabe o que aconteceu? Deus matou o menino. Pastor, mas por que Deus não se compadeceu? Porque as consequências do nosso pecado, elas são como sementes que não podem absolutamente ser absorvidas. Não existem pecados pequenos ou grandes, mas existem níveis de colheitas, dependendo do quanto nós escondemos e permanecemos viver no pecado. Se tem uma ferramenta, se tem uma arma poderosa, que nós temos condições de viver uma vida na presença de Deus, mesmo sendo falhos, é o arrependimento imediato. Você não está impune do pecado, mas quando você pecar, se arrependa e deixe de cometer aquilo, porque se você continuar cometendo, você está dando tempo para que esta semente nasça, essa semente brote, e essa semente comece a gerar frutos. Será que Davi não sabia que ele havia pecado? Claro que ele sabia. Mas ele espera pelo menos 9 meses e não se arrepende. Até que Deus envia Natã. E quando Natã diz: o teu filho vai morrer, Davi, a Bíblia diz que o menino morre, e Davi enxuga as lágrimas, se posiciona e segue a vida dele.
Porque também depois que você colheu a consequência do teu pecado e Deus te perdoou, agora é você mudar de vida e seguir o teu caminho. Porque o diabo sempre vai ficar te acusando, mas Deus, quando Ele te perdoa para não liberar acusação mais contra a tua vida. Sabe o que me dá, queridos, o entendimento do que o Senhor está fazendo? É que todos nós precisamos de um Natan na nossa vida. Todos nós precisamos de alguém que aponte o dedo e mostre aquilo que ninguém conhece, aquilo que ninguém vê. E isso não é para nos envergonhar, mas isso é a manifestação do amor de Deus sobre nós. Deus não denuncia o nosso pecado para nos envergonhar, Deus denuncia o nosso pecado para nos perdoar, mas Ele só pode nos perdoar quando nós manifestamos e demonstramos o arrependimento. O arrependimento. Existem coisas que estão ocultas aos homens, e Davi, quando ele ora, e esses pecados ocultos são perigosos, quando Davi ora no Salmos 19, ele faz essa seguinte declaração. No versículo de número 13, ele diz também da soberba guarda o teu servo, para que não se associe a mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Seja agradável as palavras na boca e na meditação do meu coração, perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Davi pede para que o Senhor o guarde, Davi pede para que o Senhor o proteja, mas quando você percebe, ainda no mesmo texto, Davi pede no versículo 12, que o Senhor expurgue os seus pecados ocultos. Sabe o que é expurgar? Expurgar literalmente significa espremer. Sabe o que Deus está fazendo aqui conosco hoje? Deus está espremendo os nossos pecados ocultos. Espremendo, 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 nos colocando em situações que não tem mais jeito, querido. Não tem mais como conviver com aquilo que você sabe que está errado, com aquilo que você sabe que Deus não está aprovando. Não tem mais como conviver com isso. Sabe por quê? Porque se você insistir e não se arrepender, essa janela de misericórdia, eu falo pela terceira vez, quando ela se fechar, você poderia desfrutar de tantas coisas e vai ficar de fora. E o pior não é ficar de fora, o pior é ter consciência que poderia participar, mas decidiu não participar. Começo a concluir esta manhã. O segundo homem para mim, e não sendo um primeiro, o outro o segundo, mas os dois homens para mim que mais tiveram intimidade com Deus no Velho Testamento, foi Davi e Moisés. Para mim, os dois homens que mais tiveram intimidade, depois de Adão, que viveu o tempo sem pecado, foi Davi e Moisés. Homens que mesmo no mundo tão pecaminoso, puderam desfrutar de uma intimidade tão linda com Deus, e nos conduzir de uma forma tão extraordinária à presença de Deus. Tiveram tanto contato com a glória de Deus, pois exatamente esses dois homens fazem a mesma oração. No Salmo 90, Moisés ora assim. No Salmo 90 ele diz assim, você pode depois ler em casa, versículo 8, diz assim: diante de ti tu pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Esses homens sabiam muito bem que ainda que nós estamos cometendo coisas que os homens não sabem, ainda que nós estamos agindo de maneira que ninguém sabe, que ninguém calcula, que ninguém percebe, Deus está vendo tudo. O homem consegue perceber a nossa ação, Deus conhece a nossa intenção. Filho que está aqui nesta manhã, saiba de uma coisa: seus pais podem não saber o que você tecla no seu telefone, podem não saber o que você guarda dentro do seu coração, mas Deus conhece.
Maridos que estão aqui nesta manhã, talvez nem mesmo a sua esposa sabe daquilo que você tem escolhido viver ou esconder ao longo da sua vida. Mas não se engane, Deus conhece. Esposas que estão aqui nesta manhã, saibam que diante da face do Senhor, nada e ninguém fica escondido. Quando o Senhor aponta o dedo no nosso rosto, como Ele está fazendo aqui nesta manhã, não é para nos condenar, mas é para nos chamar a atenção e dizer: você tem tempo para se arrepender. Você tem tempo para deixar e abandonar esses teus caminhos errados. E não se esqueça que esse tempo vai se fechar. E aquilo que você poderia desfrutar, você vai ficar de fora. E não tente julgar que a culpa é de A, que a culpa é de B, que a culpa é de alguém. Não, a culpa é sua. Assuma as tuas responsabilidades diante daquilo que o Senhor está nos convidando nesta manhã. Termino com esse versículo de Provérbios, no capítulo de número 28, a Bíblia diz assim no verso 13: aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Quem teme fazer o mal é feliz, mas o que endurece o coração cai em desgraça. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está nos dando uma oportunidade para tirar a cobertura dos nossos pecados. Porque aquele que encobre o seu pecado, ele não prospera. E quando eu falo sobre prosperidade, você entende muito bem que prosperidade ela toca em todos os âmbitos da nossa vida. Existe prosperidade não somente no aspecto financeiro, mas também no aspecto emocional, espiritual, físico. Prosperidade no nosso relacionamento, prosperidade com os nossos amigos, prosperidade. A palavra prosperidade, a melhor definição que eu posso dar a você acerca da palavra prosperidade, a prosperidade é a ausência de necessidade. Sabe quando que você é próspero em algo? Quando você não tem nenhuma necessidade naquela área, você é próspero. Tem pessoas que têm pouco dinheiro na conta, é mais próspero do que pessoas que têm milhões de dólares na conta, porque o dinheiro não traz prosperidade. O Senhor diz assim: aquele que encobre o seu pecado não prospera. Às vezes tem pessoas que eles não prosperam em áreas específicas da vida, sabe por quê? Porque tem pecado escondido. E a gente tenta decifrar aquilo, a gente tenta entender aquilo. A mulher não entende, o marido não entende, o filho não entende, o pastor não entende, ninguém entende, nem a própria pessoa entende. Por quê? Porque não vai entender, não existe explicação. Você pode ir em quantos psicólogos você quiser ir, eles não vão poder te ajudar. Porque a única coisa que pode nos ajudar quando nós não estamos prosperando em algumas áreas é confessar o nosso pecado. O que encobre a transgressão não prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Entenda, porque eu concluo com isso: confessar é decisão, deixar é processo. O Senhor diz: o que confessa e deixa, porque às vezes nós confessamos, mas não deixamos. Confessamos hoje, voltamos amanhã, não deixamos. Confessar é você decidir, deixar é você entrar em um processo, saber que hoje talvez você ainda fez aquilo que você não deveria fazer, mas amanhã você vai trabalhar para você diminuir isso.
e no outro dia você trabalhar para diminuir isso, até você entender que você está completamente livre daquilo. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Entenda, porque o termo é claro, fácil de entender. O alcançar a misericórdia é como se Deus estivesse colocando a misericórdia ali para você, e ali é o lugar que você tem que chegar. Ali é o lugar aonde você vai se encontrar livre, perdoado, completamente liberto. E o Senhor está dizendo assim: você confessa, você decide, e agora você parte para esse lugar. E no momento que você vai, e no momento que você se encontra chegando lá, a misericórdia do Senhor vai te conduzindo a esse lugar. Por você mesmo você nunca vai conseguir chegar, mas quando você decide em chegar, a misericórdia do Senhor te conduz. Aí a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quer ser destravado em algumas áreas? Eu respeito qualquer pessoa que possa te liberar qualquer instrução, qualquer ferramenta, seja psicológica, seja física, seja familiar, seja em qualquer área, mas eu garanto para você, segundo a palavra, que se alguma área da sua vida está travada por causa de pecado, ninguém pode destravar a não ser você, através do teu arrependimento, através do teu processo de deixar esta vida, a misericórdia do Senhor te alcança. Vamos nos colocar em pé esta manhã. Existem mensagens que a gente coloca assim, enche a boca e a gente engole como se fosse um doce de leite, não é verdade? Existem outras que a gente engole que tem que tomar um pouco de água, estou engasgado. Mas ela vai descer, porque essa mensagem tem que tomar forma na tua vida. Deus está para derramar coisas grandes nesses dias, e você não vai ficar de fora. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, você não vai ficar de fora, porque o Senhor está liberando uma janela de misericórdia sobre a tua vida. Você não vai ficar de fora. Você só fica de fora se você quiser. Mas a minha oração é que nesta manhã você tome uma decisão que vai mudar a tua vida. Feche os olhos, ore ao Senhor, expresse a Ele, fale com Ele aquilo que só você pode falar. Fale com Ele aquilo que só você pode falar. Você não precisa se mover do seu lugar, você não precisa vir à frente, você não precisa levantar a mão, você não precisa fazer nada do que você acha que você não precisa fazer. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Sonda, meu Deus, conheces todos os meus caminhos, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Quanto tempo você vai ficar rodando nesse deserto, podendo entrar na terra prometida? Deus te ama, mas Ele não pode conviver com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Pare de culpar as pessoas, pare de culpar as coisas, pare de culpar aquilo que não tem culpa e comece a apontar o dedo para si. Você é responsável por aquilo que você deseja viver. E o Senhor está nos espremendo nesta manhã. O Senhor está nos espremendo nesta manhã. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo,
por essa graça que está disponível a todos nós. Obrigado pelo perdão que está disponível a todos nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas, pela instrução, pelas correções. Obrigado, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos que recebem esta palavra nesta manhã, e que sobre a vida deles repouse a tua mão para os conduzir nesse caminho, onde eles irão prosperar e muito para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, você que recebe essa palavra, dê um aplauso ao Senhor. Todos os homens desta casa, quarta-feira que vem, culto abençoado de homens aqui a partir das 7:30 da noite. Não falte, Deus tem feito coisas lindas no meio dos nossos homens. E eu creio que nessa próxima quarta-feira nós teremos um culto muito abençoado. Todos os homens vamos estar juntos nessa próxima quarta-feira. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Deus te abençoe e tenha uma semana de vitórias na presença do Senhor.